Só conferir mais uma vez, só pra gente ter certeza que tá tudo certo. Tudo certo. Tudo show. Tá tudo. Tirar, né? Botar ali. Espero que ele. Ok. Então, essas são as falhas técnicas, né? Hoje a gente vai ter 3 seminários, né? Pessoal da biofísica, bem interessantes. Então, aqui, acho que é são doutorado? Isso. Todos os 3 que são tranquilos. Tá, a Sofia Iverson. Isso. Certo. Então, a Sofia Iverson vai falar sobre. Ok. Acho que é uma introduçãozinha, né? Um laboratório, de certa forma. Então, qual que é o seu? Eu queria avisar que tem lista de presença nas paredes do QR Code. Então, boa tarde, pessoal. Então, para apresentar também, meu nome é Sofia, eu faço doutorado lá no Lab Fotobio. Eu sou bióloga, fiz mestrado e agora estou doutorado do Lab. E como os seminários seguintes também são de alunos lá do Lab, a gente conversou e decidiu que eu ia trazer algumas linhas do laboratório, mais gerais, e aí depois a Bruna vai apresentar sobre o trabalho dela e o Álvaro vai apresentar sobre a Biodose, que é uma empresa vinculada à Biodose, assim. Então eu vou mostrar um pouquinho da linha que eu trabalhei no meu mestrado e algumas outras 2 pesquisas que também envolvem conceitos bem voltados para a biofísica que a gente tem lá no Lab e meio que fazer um gancho com o trabalho do pessoal que vai apresentar depois. E aí, só comentar que eu sou licenciada em ciências biológicas, então se quiserem comentar, perguntar durante a minha fala, por favor, podem. Eu sou prof, então estou acostumada a fazer essas aulas mais dinâmicas. Então, a primeira linha que eu trouxe de pesquisa é a terapia fotodinâmica. Essa foi a linha, a grande área, digamos assim, que eu trabalhei no meu mestrado. Não sei quantos de vocês têm esse conhecimento, têm, sei lá, acesso, digamos assim, a essa área, mas a terapia fotodinâmica é um tipo de tratamento para diversas doenças, principalmente o câncer. E aí ela funciona. Então, a terapia fotodinâmica é um tipo de tratamento. Ela é usada muito para tratamento de câncer e para tratamento de alguns micro-organismos, inativação de micro-organismos. Então, principalmente doença de pele, câncer de pele, a terapia fotodinâmica é muito usada e em alguns casos ela pode ser aliada a tratamentos convencionais ou, dependendo do caso, até substituir esses tratamentos. E aí ela funciona com base em três pilares. Ela tem esses 3 pilares em que a gente utiliza um composto químico. No meu caso, eu estudei porfirinas. São compostos químicos que são sensíveis à luz. E aí a gente utiliza a luz, a radiação, para tornar esses compostos ativos. E aí qual que é a ideia desse tipo de tratamento? A gente combina esses 2 e esse composto ele é sensível à luz. Então ele está, enquanto ele não foi irradiado, ele está inativo, ele não está causando dano nenhum. Quando a gente combina um composto com uma frequência específica que ativa ele, ele passa a ser danoso e aí ele gera as espécies reativas de oxigênio, que mesmo acho que vocês não sendo da biologia já ouviram falar, que é bem problemático, causa bastante dano. E aí essas espécies reativas elas causam dano no DNA da nossa célula, fazendo com que essas células morram. E aí a gente consegue fazer com a terapia fotodinâmica um tratamento muito mais pontual, muito mais localizado, tem bem menos efeito colateral. Porque é um tratamento que vai ser só no local, por exemplo, se eu estou tratando câncer de pele, eu vou passar esse composto só em cima de onde tem aquele tumor. Então não vai ser de uma forma sistêmica
E mesmo que esse composto, em alguns casos, possa ser administrado de forma sistêmica, ele só vai se tornar ativo quando ele está exposto à radiação. Ou um comprimento de onda específico, ou luz branca, ou luz vermelha. Normalmente, para esses compostos, a gente usa mais luz vermelha. Ou luz branca, que é mais abrangente. E aí, a combinação desses 3 fatores vai gerar as espécies reativas de oxigênio que vão causar a morte celular. Então, é uma área bem legal que a gente tem lá no lab. E aí a gente faz alguns tipos de abordagem. Então, dentro do lab a gente consegue usar essa técnica, usar o princípio, né? Avaliar esse princípio. A gente consegue fazer algumas análises comparativas, que foi o meu trabalho. Esses 4 compostos aqui foram os compostos que eu estudei no meu mestrado. Eu recebi esses compostos em parceria com um laboratório aqui da Química. E aí eu destaquei, mas obviamente ficou minúsculo, não vai dar para perceber. Mas esses compostos, que são as porfirinas que eu estudei, aqui em laranja eu destaquei que eles têm uma carga positiva, o amarelinho eles têm uma carga negativa, e esse rosinha aqui no meio é o zinco. Então eu consigo fazer uma comparação de vários metais, eu consigo ver o efeito que adicionar esse metal ou mudar essa carga vai ter na emissão de dano de DNA, para ver o quanto ele vai ser mais ou menos nocivo para a célula. E aí a ideia do meu projeto de mestrado era justamente essa: pegar 4 compostos, deixar eles o mais parecido possível e mudar só uma carga ou só um metal para ver o efeito que ele vai ter. Na indução de dano de DNA, então, das espécies reativas de oxigênio, existem várias espécies reativas de oxigênio. E aí, dentro da terapia fotodinâmica, dentro dessa área de estudo, cada uma delas tem um valor, digamos assim. Então, um tipo de espécie reativa pode ser que gere muito dano, mas ela se degrada muito mais rápido. Ou outra que é um pouco menos danosa, mas ela fica mais tempo na célula. Então, dependendo do que tu vai tratar com aquela terapia fotodinâmica, diferentes espécies reativas podem ser melhores ou piores. E a gente consegue fazer essa análise também lá dentro do lab, para ver quais espécies reativas estão sendo formadas, para conseguir ver se por exemplo, esse composto vai ser melhor para um tratamento de um tumor, ou se vai ser talvez mais útil para um tratamento contra algum micro-organismo. E aí, além de fazer essas análises em DNA isolado, a gente consegue extrair o DNA, eu já vou mostrar um pouquinho disso mais no final, mas a gente consegue extrair esse DNA isolado. E acho que o pessoal da PPG, da pós ou da graduação em física, então é válido comentar que DNA, toda a nossa vida, toda a vida que a gente conhece na Terra se baseia em DNA. E todo o DNA de toda essa vida na Terra funciona com os mesmos princípios. Então, se eu pego uma espécie reativa de oxigênio que vai causar esse tipo de dano no DNA extraído de uma célula humana, que é super complexa, ele provavelmente vai gerar os mesmos tipos de dano numa célula de uma bactéria, no DNA de uma bactéria que é absolutamente mais simples do que a gente. Então, a gente consegue fazer esses testes e consegue generalizar um pouco mais esses efeitos. E aí, além dos efeitos do DNA isolado, a gente também consegue manter no lado culturas celulares. Então, a gente tem células isoladas que conseguem ser mantidas em laboratório. E a gente consegue manter vários tipos de células. A gente tem lá no lab células saudáveis de pele, células de câncer de pele. Claro, tá ali. Que outras células a gente tem lá? Nunca lembro de cabeça. Tem carcinócito, fibroblasto, de câncer de melanoma, tem para outros modelos também, de fígado, vários tipos de células, tanto saudáveis quanto células de tumor. E aí a gente consegue, inclusive, fazer testes para comparar. No caso, no meu mestrado eu fiz o efeito desse composto numa célula saudável e numa célula de câncer. Eu fiz num melanoma e num fibroblasto saudável, para ver se afeta da mesma forma, porque é interessante nesses compostos que eles sejam mais danosos para células de tumor. E aí a gente também teve no lab um outro projeto que o aluno já defendeu,
que também era bem interessante, que a gente combinou esses compostos com quimioterápicos que já são conhecidos. Ele pegou esse mesmo tipo de composto e aqui, onde eu coloquei as bolinhas, no meu caso, que mudava a carga, foi colocada a cisplatina, que é um composto super nocivo. É usado, acho que é tipo, um dos primeiros quimioterápicos que a gente tem de uso comercial, de uso de larga escala. E ele é extremamente nocivo, por isso que ele mata muito bem o câncer. Mas ele também é extremamente nocivo, por isso ele mata muito nossas células normais, nossas células saudáveis, e causa tanto efeito colateral. E aí a ideia desse outro projeto, que era da mesma linha, a gente trabalhou bastante juntos, era ver se a gente conseguia acoplar essa cisplatina em algum composto fotossensível, para direcionar um pouco mais esse uso dos compostos. Então, a cisplatina vai entrar, mas ela vai estar ali acoplada numa outra estrutura, e ela vai ser mais ativa só quando a gente irradia ela. Então, essas são algumas das pesquisas que a gente tem feito ali no lab com essa linha da terapia fotodinâmica. Além disso, um outro trabalho que é bem interessante que a gente desenvolveu no lab, que foi feito pelo Cassiano, ele defendeu recentemente no doutorado, é a esterilização, acho que eu escrevi assim, a esterilização de ambientes hospitalares através da radiação UV, da UVC especificamente. Então, o ponto de início desse trabalho, dessa linha de pesquisa que a gente tem no lab, é o fato de que a gente tem um grande problema, como sociedade, um grande problema hoje em dia de saúde pública, que é as bactérias superresistentes. A gente usou por muito tempo antibiótico, indiscriminadamente usou a rodo para qualquer coisa, inclusive quando a gente não tinha infecção bacteriana, se passava antibiótico muitas vezes. E aí, essas bactérias ao longo do tempo, elas vão criando resistência a esses antibióticos. Então, fica cada vez mais difícil matar essas bactérias com as drogas que a gente tem comercialmente. E aí, isso virou um grande problema dentro de hospitais e no dia a dia, mesmo infecção por bactérias. E aí, uma das armas que a gente tem para usar que facilita isso, né, que, digamos que diminui esse problema, é a radiação UV. Justamente pelo que eu comentei, a radiação UV ela causa dano de DNA. Acho que a Bruno vai explicar com mais detalhes no projeto dela, mas a radiação UV ela causa dano no DNA e por isso ela é tão perigosa. Como eu falei, o DNA é DNA em qualquer organismo. Então, se ela causa dano pra gente, quando a gente, sei lá, se expõe um dia que pegou muito sol, fica com a pele queimada, fica descamando, isso acontece também por conta do dano de DNA. E esse dano de DNA vai estar acontecendo em bactérias. Então, a gente usa a radiação UV para induzir danos de DNA. E isso é uma alternativa ao uso de antibiótico, porque daí precisa usar menos antibióticos, armas químicas, digamos assim. E aí, isso aqui pode ser usado em vários contextos para diminuir o uso de antibióticos no geral. Então, para desinfecção de ambiente, que é o projeto que eu vou mostrar mais um pouquinho. Para inativação de micro-organismos em superfície, como a gente usa. Não sei se vocês já foram em algum laboratório mais para a área de biologia, mas 99, acho, por cento dos laboratórios que a gente trabalha tem uma capela de fluxo laminar. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É uma capela, uma mesa meio que coberta, que tem um ambiente estéril ali dentro, para a gente poder trabalhar com micro-organismos sem se contaminar e sem contaminar o que eu estou manuseando. Porque o ar tem micro-organismo, a gente tem na nossa pele, no nosso sistema digestivo. Todo lugar tem micro-organismo. O RU tem essa caixinha de desinfecção. Tem coisas de ambiente, também tem no RU. Na saída do RU tem uma caixinha com uma luzinha meio roxa. Aquilo é para também essa parte de purificação do ambiente. E aí a gente tem essa capela de fluxo, a gente liga a radiação UV ali dentro e ela mata boa parte ou quase todos os micro-organismos que tem ali. Então, tratamento de água também, porque, né, a gente não tem como aplicar a radiação UV na gente para matar os nossos micro-organismos.
porque vai matar a nossa célula também. Qualquer outro ambiente que não tenha nenhum organismo que tu queira manter vivo, pode tacar o V e vai matar o que estiver em cima. E aí, qual que era a ideia do projeto do Cassiano, dessa outra pesquisa que a gente teve no lab? Desenvolver um método de colocar essa radiação dentro de leitos de UTI para facilitar essa esterilização do ambiente. Então, o projeto foi feito em parceria com o USM, e aí eles pegaram 4 espécies de bactéria, que são bactérias que têm resistência a antibiótico. E aí a ideia era fazer um equipamento que consiga colocar a radiação UV nesses leitos, medir uma forma segura, que a gente usou inclusive o radiômetro que o Álvaro vai mostrar mais pra frente, para conseguir chegar numa dose de radiação que matasse o máximo possível de bactérias, sem ter grandes prejuízos para quem vai manuseando esse equipamento. Eu não sei se vocês viram, a gente lá do lab sempre vê essas imagens, sempre fica meio horrorizado, porque a gente trabalha com isso, a gente sabe. Mas na época da pandemia se usava algumas dessas lâmpadas UV para fazer esterilização, e era tipo assim, equipe de limpeza do hospital usando uma lâmpada deste tamanho, num carrinho, e, sei lá, a galera da limpeza de calça curta, de sapatilha ou de chinelo, usando o equipamento, tipo, irradiando o chão e a pessoa. Então, quem manuseia esses equipamentos tende a estar muito exposto a essa radiação. E aí entra esse equipamento que consegue medir a radiação de uma forma bem precisa e que consegue ficar mais longe da fonte. Então, tendo o tempo certinho que precisa para irradiar essa bactéria, tendo essa fonte de radiação medindo ela mais de longe, era uma forma muito mais segura, muito mais rápida de esterilizar, de limpar aquele leito, sem usar antibiótico, que é um grande problema que a gente tem hoje em dia. E aí agora, puxando um pouquinho mais para o projeto que a Bruna vai falar daqui a pouco, outra linha que a gente tem dentro do laboratório é a linha do FPS DNA. Então, a gente viu, eu comentei agora há pouco, né, que a gente está exposto à radiação. Essa radiação utilizada em hospitais, por exemplo, não chega aqui na Terra, mas algumas delas, outras fontes de radiação chegam. E a gente precisa se proteger disso. Por isso que a gente usa protetor solar quando a gente sai na rua, quando a gente vai pro sol. E aí a gente tem formas de testar isso. A forma que a gente tem de teste atualmente é para ver o fator de proteção solar. É um teste em vivo. Esse teste em vivo, ele é bem caro e demorado. Ele utiliza, tem a fotinho aqui, ele é feito em pessoas e ele mede quanto tempo leva para a pele da pessoa ficar vermelha depois de ser exposta à radiação, basicamente. Então, ele é um teste bem complicado, porque além dele ser caro, dele ser demorado, é meio antiético tu falar que a pessoa vai se expor à radiação e ver quanto tempo vai ficar até começar a ficar vermelha. Complicado, sabe? Isso tem que levar em consideração que quantas vezes tu fica com a pele vermelha está associado diretamente com a probabilidade de desenvolver câncer de pele no futuro. Então, tem esse problema ético de expor a pessoa à radiação, e aí entra esse outro problema que o Álvaro também estava comentando, que é tem muita mais coisa em volta do fator de proteção do que só a vermelhidão da pele. Então, a vermelhidão na pele é uma resposta fisiológica a tu ter sofrido dano de DNA. Então, o que acontece? A radiação bate na tua célula, entra ali, bate no teu DNA, causa dano. A célula vai morrer ou vai tentar se recuperar, enfim. Vai ter um dano celular. E aí o teu corpo vai tentar responder a esse dano.
E aí vai entrar a vermelhidão, a queimadura, as bolhas, enfim. É uma resposta fisiológica muito longe do ponto do problema inicial, que é o dano de DNA. Vamos ver se tu tem câncer, vamos te causar câncer. Vamos botar a radiação que a gente sabe que dá câncer para ver se tu vai ficar com câncer. E aí, então, tem várias questões éticas e, tipo assim, sei lá, questões fisiológicas, tipo, quanto tempo leva pro meu corpo gerar uma resposta imune e quanto tempo leva pro teu corpo gerar uma resposta imune. Tem vários fatores que influenciam isso, de indivíduo para indivíduo, no próprio indivíduo. Se eu fizer esse teste quando eu estiver tomando um tipo de medicamento, pode ser que eu tenha um resultado e aí outro medicamento vai influenciar a minha resposta imune e vai gerar outro tempo de reação. E aí, dentro do laboratório, a gente então consegue fazer esse teste, que é um teste in vitro, que não envolve, né, nenhuma etapa de testes em humanos. A gente usa só o DNA isolado e a radiação e o protetor. Então a gente tem esse... A gente não pegou dosímetro, né? Não, podia ter pegado. Antes. É tipo um botãozinho de silicone. E ele é 100% transparente. Então qualquer radiação que passar aqui vai chegar na amostra que tu colocar ali dentro. A gente isola o DNA, coloca ele ali dentro, passa protetor em um, não passa em outro e consegue comparar o dano no DNA, que é o problema da radiação, que é o que vai gerar todos os BOs que a gente tem depois de ser exposto à radiação no nosso corpo, vem desse dano de DNA. Então ele é muito mais fácil de se reproduzir, porque a gente tem muito menos variável ali nesse teste, e ele consegue avaliar qualquer forma de proteção até para doses baixíssimas de UV, porque às vezes uma dose muito baixa de UV não vai gerar uma resposta imune, uma resposta inflamatória do teu organismo nesse teste em vivo, mas vai estar gerando dano. Pode ser que esteja causando algum problema ali na célula, mas não vai ficar vermelha a pele, não vai escamar daqui a um tempo. Então ele é muito mais preciso para ver o dano de DNA. E aí, como é que a gente faz esse teste? A gente extrai DNA. No caso do lab, a gente extrai DNA de bactérias. A gente mantém essas células de bactéria em cultura lá no lab. E todas elas têm o seu material genético. A gente pega esse material genético, coloca ele diretamente na solução. Então é só DNA e a radiação. Não tem mais nenhum fator externo, não tem mais nada influenciando nesse dano. Coloca essa amostra no dosímetro, aqui dá para ver os pocinhos. E aí a gente passa o protetor ali em cima. Se esse protetor estiver absorvendo a radiação, refletindo a radiação, ele vai estar protegendo o DNA que está ali dentro, não vai ter dano nele. A gente faz uma técnica específica que é eletroforese, não sei se já ouviram falar, mas enfim, não trouxe a figura porque eu achei que era muito detalhe de técnica. Mas a gente consegue, a partir disso, pegar esse DNA e ver quanto que a gente tem de dano nele. E aí é uma forma muito melhor, muito mais fácil de quantificar. E aí a gente consegue gerar esse tipo de resultado aqui em cima. Isso é uma foto de DNA. A gente consegue enxergar quanto mais escurinho tá, mais DNA tem ali. E aí a gente consegue enxergar o DNA e ver o quanto que ele tem de dano. Isso aqui foi um teste feito de um protetor de uma empresa que contratou o lab para fazer o teste deles, inclusive. E aí aqui a gente tem quanto de dano cada formulação gerou. Então a gente testa um dosímetro daquele, sem protetor nenhum, para ver o quanto aquela dose de radiação causa de dano no DNA. Testa um creme que tem a mesma composição do creme que vai ser aplicado com protetor, só que sem o composto, o princípio ativo que vai gerar a proteção. Porque, né, um protetor solar é um produto cosmético, ele tem lá aquela molécula que causa a proteção, que vai, sei lá, refletir a radiação, vai absorver a radiação, mas ele tem vários outros compostos para fazer o produto final. Então a gente testa com e sem e
e com protetor e consegue ver quanto por cento ele foi protegido. E aí a gente consegue ter um fator de proteção. É isso. Esses são os projetos. Eu trouxe essa parte mais geral de alguns projetos do lab. A gente trabalha bastante nessas linhas de radiação e saúde humana, radiação, principalmente radiação e saúde humana agora. A gente também tinha alguns projetos com biodiversidade, mas tem menos alunos agora no lab. Esse projeto interessante. Dois. Não assinou a ata de defesa, ainda no lab, então tem 2 projetos. Aqui eu botei o Insta do lab. Eu e a gente cuidamos, então, se quiserem comentar alguma coisa, ler, olhar alguma coisa que vocês vão falar comigo, podem entrar em contato. Alguma dúvida? Uma pergunta? Comentários, dúvidas, questões. Eu tenho, deixa eu só colocar aqui, eu tenho. Eu tenho. Você sabe se pode ver um protetor à venda, protetor solar, seja falso, que tipo só de graça para é o protetor solar, mas não tenha esse componente de linha que você falou, né, que realmente vai fazer a função. Eu acho que ter um produto sem proteção solar é difícil porque, apesar daqueles testes não serem tão precisos e tão replicáveis, tem vários testes, tem na composição sempre alguma coisa que vai proteger. Mas até ele ter uma proteção solar ali e a forma como se aplica no dia a dia e a forma o que ele entrega de proteção pode variar. Então, até pode ter uma avaliação dentro do. Uma avaliação dentro do próprio módulo, né? Por exemplo, um protetor de fator 60, se tu pega de uma marca e pega de outra, eles não estão usando o mesmo laboratório para testar, normalmente. Não vai ser o mesmo laboratório para testar, não vai ser o mesmo grupo de pessoas que vão testar. E como ele avalia o nível de vermelhidão da pele, por exemplo, quem a Sophie falou ali, é uma resposta inflamatória, né? Então, eu tenho uma resposta inflamatória diferente da tua. Então, se eles usarem um laboratório, usar, por exemplo, pessoas que têm uma resposta parecida com a tua e uma resposta parecida com a minha, pode ter uma variação. Então, até às vezes, é o mesmo fator, pode ter uma variação aí. 60 pode não ser mesmo. Ele vai. Alguma proteção ele tem porque passa por esses testes, então, tipo, não vai comprar um protetor e tá passando só um hidratante no rosto. Deve ser legal. Mas, provavelmente, Se é o mesmo. se isso acontecer, se não for comprovado que ele não tá fazendo nada, eu acho que pode dar um BO para a empresa. É que se não for pela Anvisa e por essas regulamentações maiores, ela vai ser comercializada. Então é tipo impossível tu comprar um protetor que não vai proteger. Mas dentro disso tem várias variáveis. Mas aí, como é medido esse fator de proteção que está ali no frasquinho, tem várias questões. E, como o Álvaro falou, de uma empresa vai testar de um jeito, outra empresa vai testar em outro laboratório, que vai ser um pouco mais diferente. Vai ser um pouco diferente. A forma como eles fazem o teste, isso já vai meio que mais a cadeia de levar para uma diferença muito grande. Então, Mas isso que tu comentou de olhar no rótulo, teve um tempo atrás uma propaganda que colocou no rótulo proteção contra a radiação UVC. Também que não tem como testar, porque a gente nem foi exposto à radiação UVC aqui, então por que a gente teria que usar o protetor solar para a radiação UVC? Aí é o que já caiu nessa de linha, né? Mas foi só porque o pessoal, às vezes, para tentar fazer o marketing, né, que o produto se sobressair e acaba colocando coisas absurdas. Assim. Tem essas questões de marketing, tipo, contra o VC, que não tem muito como testar, não sei nem se podem fazer esse teste em pessoa, colocar o VC também. É que tu não vai ser provavelmente o mesmo teste, né? Porque o VC não causa vermelhidão. Sim. Pergunta ingênua, qual é a diferença entre o real, o bebê e o VC? Não, eu vou falar. Tá bom. Spoiler. Eu pedi pra você apresentar primeiro porque eu fiquei com medo. Mas aí você Vocês, durante o trabalho de vocês, contém algum tipo de risco de exposição, ou exposição prolongada, ou... Sim, vários. É bem insalubre. Então, qual que Se a gente não se cuidar, o lab fica um ambiente bem insalubre. os processos de segurança do laboratório de vocês?
Nível magiqueira. Eles não viram essa língua. A radiação bebendo bom. Ai, gente, mastiga um Uma negócio. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no laboratório de vocês, tinha um lixo com. A primeira vez que eu vi a Bruna, eu não me dei olho, não falei nada. Falei, é perigoso, posso chegar perto? Mas quanto à radiação, né? Tipo, porque ali vocês vão ter maquinários que vão simular ou vão amplificar a radiação das amostras, né? Sim, a gente tem duas lâmpadas UV, né? E aí mais as da capela, que são de UVC para esterilizar aquela. É tipo uma mesa para esterilizar aquele ambiente. Então, acontece. Sim. Do mesmo jeito que, sei lá, acontece de pessoa que trabalha na química se explorar químicos tóxicos, a gente também às vezes se expõe a radiação sem querer. Teve uma vez que eu tava manuseando a bactéria e eu esqueci de desligar o VE, meu braço ficou todo exposto no AVC. Acontece. Mas a gente tem protocolos, assim, pra minimizar essa exposição. É que eu já ouvi boatos que não pode nem ficar no terceiro andar quando vocês estão fazendo alguma coisa. Ai, Já ouvi isso. tá com preconceito com a gente. Eu já ouvi isso, Felipe. Ai, que feio. É seguro, né? Seguro. É seguro. É seguro. Essa radiação não atravessa a parede. Não. É só luz. Saiu me correndo. O vidro tem um vidro que a gente usa na capela de fluxo, assim, já barra a radiação UV. Então, essa vez que eu cresci a bactéria sem querer, com a UV ligada, dentro do vidro ela cresceu. Porque eu passei de um vidro pro outro super rapidinho e tipo, ela não chegou a radiação nela, então ela cresceu. Não sei se ela cresceu normal, né? Vai saber mesmo, enfim. Ela cresceu no outro dia, eu estava cheia de bactéria no meu meio. Só o meu braço que ficou mais exposto em meio. Sem bactérias, nem das bactérias que deveriam usar na minha pele, nem a minha célula. Mas... Daí depois a gente tem, sei lá, se avisa no grupo do WhatsApp do Lábio, tipo, galera, vamos fazer disposição. Se vierem pro Lábio, fiquem só ali na outra salinha, ou fiquem mais pro outro lado. Venham, o projeto da Bruna é bem voltado para câncer de pele aqui na região. Ela sempre tem protetor na gaveta dela de coisas dela no laboratório, e sempre vai tipo, de calça, de jaleco, de óculos. Foi exatamente assim que ela estava. Eu cheguei. Não Ela foi não posso me aproximar. Certo, então, se não tiver mais perguntas, né, comentários, obrigado, Sofia, pela apresentação. Então, agora a gente vai passar na mesma linha de assunto, né? Oi, gente, eu sou a Bruna, também sou doutora do laboratório. E esse aqui é um projeto que eu desenvolvi desde que eu entrei no laboratório em 2018, então depois estou remoendo. O nome da minha tese é Variáveis Atmosféricas e a Radiação UV no Sul do Brasil, os efeitos sobre a molécula de DNA e na incidência de câncer de pele da população. E aí, já respondendo a pergunta que você fez, o espectro da radiação solar, basicamente, é com os comprimentos de onda emitidos pelo Sol. Então, tem desses menores comprimentos de onda, que é a parte invisível, os maiores também, da infravermelho. Mas o que a gente trabalha é na radiação ultravioleta, no laboratório de fotologia. Então, a gente coloca o UV em tudo e vê o que acontece. E a radiação ultravioleta ela é dividida entre o UVC, o UVB e o UVA conforme os comprimentos de onda que ela tem. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais energético, mais ela vai atravessar as moléculas e interagir com as partículas. Aqui está errado, o UVC é de 200 a 280, aí o UVB é 280 a 320 e o UVA 320 a 400. E a partir de 400 é o espectro da luz visível. Até por isso que a gente chama, tem trabalhos que a radiação ultravioleta ela é mais perto do violetinho. Então, quando vocês verem uma luz que a gente comentou meio roxinha, assim, de ambientes de mercado que precisa de esterilização do ar, é uma luz azulzinha, ela é mais perto da radiação da luz visível, mais para perto do azul. Teve trabalhos que usaram luz azul para ver, falam, né, que a luz do computador é a luz azul, vai causar, tem que passar protetor solar para usar o computador, né? E aí a gente trabalha, então, principalmente com essas duas radiações, porque a radiação UVC, como a Sofia comentou, ela é barrada lá na camada de ozônio, lá na nossa atmosfera terrestre. Lá, esqueci
as camadas da atmosfera, troposfera. Mais Mais atmosfera, eu. atmosfera. E aí a camada de ozônio ela consegue barrar completamente a radiação UVC, que é a mais danosa, que a gente usa para esterilizar. E uma parte da UVB ainda consegue passar, porque os comprimentos de onda eles começam a ser maiores, então com menor energia eles conseguem atravessar essas partículas. E a radiação UVA, então, ela consegue ultrapassar todas as barreiras atmosféricas e os vidros também. Então, para barrar a radiação UVA, a gente precisa de sistemas, né, muito mais eficientes. E aí, esses 5% em média de radiação UVB e 95% de radiação UVA que chegam na superfície terrestre, quando interagem no nosso trabalho, avaliar essa interação com a molécula de DNA, causa danos bem conhecidos, que a Sofia falou, que tem uma molécula de DNA, ela é uma molécula universal, então, tanto numa bactéria, quanto num girino, num sapinho, num elefante, na gente, a molécula de DNA ela vai ser constituída por essa estrutura, né, das bases nitrogenadas, e aí quando em contato com agentes, a gente fala que são agentes genotóxicos, né, que causam dano no DNA, principalmente a radiação UV pode gerar quebras no DNA ou distorção, que aí vão afetar todo o funcionamento celular normal. Então, quando a célula não está bem, ela pode, quando ela tem esse dano, quando ela vai fazer essas funções normais, ela vai ter um dano já criado nela, esse estresse causado. E esse estresse ela pode lidar de duas maneiras principais. Uma, pode, se não tiver um reparo, né, que as nossas células também não é tudo desgraça nessa vida, a gente consegue ter um reparo ocorrendo, se não for imunoreprimido, pessoas que têm deficiência em células de reparo, em enzimas de reparo, tu consegue fazer o reparo desse dano formado e seguir trabalhando normalmente, que é o que a gente faz, né? Porque a Sofia comentou de espécies reativas de oxigênio, a gente gera elas durante a nossa respiração. Então, aí todo mundo respirando a respiração agora. Aí, enquanto a gente está respirando, a gente está gerando dano celular e a nossa célula vai estar lidando com esse dano e vai estar seguindo a vida normalmente. E, enfim, a célula que não lidar bem com isso, ela pode acarretar a morte celular, que daí acumulou muito dano, e aí a célula foi levada à morte, que é a causa da vermelhidão, quando a nossa pele descama, né, a célula gera uma inflamação quando a gente se expôs ao sol. A catarata, que ela acontece nos anos finais da vida, assim, né, muita catarata no olho. Pessoas mais de idade, né, é comum aquela película esbranquiçada por causa da morte das células do cristalino, que elas morrem e ficam ali, então gera aquela opacidade, que é acúmulo de células mortas, causando a catarata. E o envelhecimento, que a gente chama de fotoenvelhecimento, que é por isso, é um apelo que as marcas usam para uso solar, que é para cosméticos, para o envelhecimento precoce. Então, esse apelo que é muito mais fácil de chegar na população, por causa do boom de skincare dos últimos anos, que é acreditar no envelhecimento. E além da morte celular, que a gente fala para evitar, também tem uma célula que pode continuar viva e continuar se aplicando com aquele dano que é uma célula tumoral, que a gente chama, que é uma célula que sofreu uma mutação e vai seguir a vida dela incomodando o resto das outras células ao redor dela. Então, a mutação e o câncer de pele, mais especificamente, porque é o câncer formado no nosso maior órgão do corpo humano, que está exposto a esse agente chama fósforo, a radiação ultravioleta. E aí, o meu trabalho eu trago voltado para a população aqui do centro do Rio Grande do Sul, porque os casos de câncer de pele a cada 100 mil habitantes no Brasil estão maiores concentrados na região sul do Brasil, tanto para melanoma, que é aquele câncer invasivo, e não melanoma, que é um câncer que é mais pontual, que as pessoas conseguem tirar as pintinhas quando vão no dermatologista, e também muito associado com o fato de mais de 80%, 90% da população aqui no sul do Brasil ser de pele clara. Então, essa maior concentração de pessoas com câncer de pele está muito associada à coloração da pele. Enfim, por causa da imigração, e agora que eu estou fazendo meu trabalho também sobre a quantidade de NSC que vem chegando aqui. E aí não pode falar sobre câncer de pele sem deixar de trazer os apoios da Sociedade Brasileira de Dermatologia,
que é ficar de olho no ABCD das suas pintinhas. Então, a gente cuida da simetria, a borda, a coloração, o diâmetro e a evolução das pintas, que a gente chama de nervos. Então, todas as pintinhas que você tem na pele acompanham após uma exposição solar ou anualmente o desenvolvimento dela conforme esse daqui, o diâmetro, a cor, se ela vai variando, a simetria, se ela cresce, a borda, se ela tem uma borda regular, e a evolução, se ela vai mudando, né, para todos esses fatores. E aí o meu trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos, é associar a radiação ultravioleta com as variáveis atmosféricas que estão nos protegendo ou deveriam estar nos protegendo dessa radiação mais danosa às nossas células. E aí, dentro dessas variáveis atmosféricas, em específico, eu estudei a camada de ozônio e a nebulosidade. Então, a função das nuvens com a influência da nebulosidade quanto atenuam a radiação ultravioleta que chega aqui na superfície terrestre. Aí eu fiz um trabalho de monitoramento da radiação ultravioleta e do dano na molécula de DNA com aquele sistema de dosímetro de DNA que a Sofia mostrou aquela fotinha do botãozinho. E agora no doutorado associando então com dados mais aplicados de saúde humana, quanto que o câncer de pele vem crescendo na população devido à incidência dos últimos anos. Aqui a minha metodologia eu uso ela de forma bem simplificada para explicar para vocês. Mas a radiação que a gente mede é o VA e o VB, que é aquela que chega na superfície terrestre, graças aos radiômetros específicos que estão lá no campo do Fred Vink, lá no laboratório. Eles têm um sensor aqui para os comprimentos de onda de cada radiação. Então, eles medem para a radiação VA e para a radiação VB. Eu tenho esses dados diários desde 2004 até agora, medições contínuas. E a gente consegue, então, ter um banco de dados da radiação ultravioleta aqui para Santa Maria. É importante falar que esse dado ele é muito específico, ele é muito valioso e confiável pelo fato de ser terrestre. As outras medições elas são estimativas a partir de satélites. Então aqui a gente consegue medir a radiação incidente diretamente, não uma correlação feita com a radiação que estaria refletindo, né, medida dos satélites. Outra medição que a gente fez foi da camada de ozônio, então a gente teve acesso às estações que estão nos quilômetros satélites da NASA, e a gente coletou desde 1978 dados da camada de ozônio, então dados diários da camada de ozônio, para todos esses anos, e aí consegue então ter uma quantidade da concentração de ozônio aqui também para a cidade de Santa Maria. Os dados de nebulosidade a gente conseguiu pelo aplicativo DBMET, que é um aplicativo de todos os aeródromos, né, de a base aérea, todos os aeroportos que são para saber se as condições de visibilidade para voo estão ok. Então, eles têm um sistema de monitoramento da cobertura de nuvens. O dano de DNA, que a gente expôs o DNA nesse sistema que a Sofia falou para vocês, em certos dias, tanto de céu claro quanto de céu nublado, para ver a diferença de nebulosidade no dano de DNA. E agora com os prontuários de câncer de pele, para ver a quantidade de casos de câncer de pele ao longo dos anos aqui em Santa Maria. Então, esses últimos três aqui, não, na verdade, esses dois aqui eu fiz só de 2018 a 2021, 22, que é os dados que eu consegui expor o DNA em diferentes condições de nebulosidade, e o câncer de pele, então eu consegui dados desde 2005 até agora. Aí só para mostrar para vocês o nosso radiômetro e a camada de ozônio está sendo medida até esse ponto aqui, que é aqui no índice. E o aeródromo que eu usei os dados para pegar a cobertura de nuvens é aqui do lado, porque é o aeródromo da base aérea. E as exposições do dosímetro também são feitas aqui no terraço, bem do ladinho do radiômetro. Então, são confiáveis, enfim, do que eu estou falando. E os dados de câncer de pele foram coletados aqui do USP. Não necessariamente o que vem no USP é de Santa Maria, mas a gente pode ter uma visão geral do número de casos de pessoas aqui da região, porque o
o hospital universitário é um hospital de referência para as cidades aqui ao nosso redor. Dando uma visão geral dos meus resultados para vocês, como eu falei, desde 2004 a gente tem dados de radiação ultravioleta, e aí de radiação UVB, ao longo desses anos, eu consegui obter um R significativo, um valor significativo, estatisticamente significativo de aumento dessa radiação aqui na cidade de Santa Maria, ao longo dos anos, enquanto que de radiação UVB a gente vê UVA a gente vê um leve decaimento. Esse aqui não teve uma associação estatística muito forte, mas a UVB, para analisar por que estaria tendo esse aumento tão significativo na UVB ao longo desses anos, a gente foi atrás do banco de dados de ozônio. A gente quis ver, talvez, a camada de ozônio que falam que o buraco da camada de ozônio estaria se fechando aqui na região, não estaria tão fechado assim, teria passado alguma radiação. Tem alguma relação, vocês conseguiram relacionar esses dados tipo, da camada de ozônio e da chegada desses raios ultravioletas com uma anomalia do campo magnético na Terra que é... Então, se tu conhecer alguma pessoa que queira trabalhar comigo, porque eu bato na parte das pessoas, elas Eu não sei, nós tivemos um seminário sobre isso, basicamente, aqui. Né? Eu, com o professor Juliano, a gente conversa com o professor Juliano para falar sobre as explosões solares, enfim. Inclusive, esse dado aqui de 2014, 2015 seria explicado por uma explosão solar, mas eu não tenho aval para falar sobre isso. Se eu falar sobre isso, eu vou falando besteira. Só para brilhando. Eu acho que deve ter dados sobre esse período, que eu me lembro de 2011 para cima foi um período de alta intensidade de atividade solar. Só que Ciclo, né? o ciclo solar, tinha 11 anos. Só que aí eu todos esses, para publicar, para se basear e esses dados reais. Aí a gente tem os dados do radiômetro e conseguimos coletar os dados de ozônio. Se alguém tiver... Cadê meu contato? Me chamem para conversar sobre isso. Mas aí como ninguém tem contato comigo, aí eu tentei trazer a camada de ozônio, e aí medi então a camada de ozônio em diferentes pontos aqui do Brasil, e lá na estação, que a gente tem a estação Fernando de Ferraz, na estação brasileira, lá na parte daí a gente consegue medir a concentração de ozônio lá, quando o satélite passa. E aí, ao longo dos anos, a gente consegue ver um decaimento acentuado da camada de ozônio, principalmente aqui no final ela já está com uma concentração bem baixa, o que pode explicar, então, a maior resistência da radiação UVB, porque os descobrimentos de onda da radiação UVB, por serem menores, eles interagem mais com moléculas menores, como o ozônio, o oxigênio, que o ozônio é feito de moléculas de oxigênio, né? Então, interagindo com essas moléculas do ozônio, do nitrogênio na atmosfera, ele seria barrado. Mas como está decaindo essa concentração ao longo dos anos, sabe? Então a radiação UVB ela vem aumentando significativamente. E aí, esses são os resultados que eu falei para vocês que eu fiz desde 2018 a 2021, porque eu peguei dados mais voltados para a incidência de dano no DNA. Então, aqui mas esse aqui é um resultado que vocês podem generalizar de uma forma geral para o hemisfério sul, que é a incidência da radiação solar durante os meses do ano. Então, nos horários do dia, a gente tem um pico de radiação solar no horário do meio-dia, que é as cores roxinhas mais escuras, e aqui nos meses referentes ao outono e inverno, há uma diminuição da radiação solar, a quantidade de radiação que chega, também nos horários de pico do sol, mas não significa que essa radiação diminuindo, ela gere uma quantidade menor de danos no DNA. A gente utilizou o horário, que esqueci de comentar para vocês, os horários de alta incidência, das 10 às 16 horas, para colocar esse DNA exposto lá em cima no INPE, então a gente deixou esse DNA exposto por esse tempo, e aí avaliou em diferentes condições de nebulosidade. Aqui vocês podem ver esse fio, esse azulzinho é quando tem poucas nuvens,
O verdinho é um céu totalmente limpo, então sem nenhuma presença de nuvens, e o SCT, o BKM e a ABC são comuns que tem uma presença de nuvens, a gente pode chamar de até um céu nublado, quando tem o SCT, o BKM e o ABC. E aí, mesmo que o principal formação de dano seja em dias de céu claro, sem nenhuma nebulosidade, a gente também tem uma expressão significativa de danos formados no DNA para amostras que foram expostas em dias que já tinham uma certa nebulosidade. E que só para você ter noção desse gráfico, que a UV ela é correlacionada com, conforme aumenta a incidência de radiação ultravioleta, aumenta a incidência de danos formados na molécula de DNA. E aí aqui eu trouxe uma amostra mais voltada para as estações, porque a gente tem a tendência de usar protetores solares e evitar a exposição solar no verão, principalmente por causa da queimadura, enfim, do calor que a gente sente quando está exposto à radiação, porque os dias são mais longos. Mas nos meus resultados, os danos principais formados na molécula foram mais altos na estação da primavera, que também é explicado pela concentração de ozônio. Quando eu separei o ozônio entre as diferentes estações do ano, o decaimento é mais acentuado ainda quando eu comparo os meses referentes à estação da primavera. E aí essa incidência de radiação mais forte, por causa da camada de ozônio mais fina, acaba gerando mais danos na molécula de DNA. Então, ele é protetor solar em todas as estações do ano, por calor, e em todas principalmente quando o céu está limpo, né, quando não tem uma nebulosidade, mas também quando tem algumas nuvens presentes no céu. Aí aqui eu só quis trazer para vocês do mesmo padrão ao longo do ano, então ele segue aquele padrão de onde as coisas estão mais escuras, é onde tem uma resistência mais forte de radiação, aqui desse gráfico aqui embaixo, da radiação mais alta nos meses da primavera e do verão, e de danos formados no DNA também nos meses iniciais e finais do ano. Mas também a radiação continua alta em meses que ainda a gente está numa época mais fria. Por exemplo, a gente está aqui em agosto, setembro, ainda está friozinho, e a gente se expõe, eu falho muito e não faço professor todos os dias certinho, e a gente acaba se expondo, então a radiação pode ser tão danosa quanto aqui a gente recebe no verão. E agora, os dados fresquinhos que saíram no fórum, que eu trouxe para vocês, que é o do câncer de pele, que eu consegui aqui em parceria com o Laboratório de Dermatologia do USP. Então, a gente consegue ter uma incidência ao longo dos anos dos casos de câncer de pele aqui no Hospital Universitário de Santa Maria. Esses últimos anos aqui, eles estão em decaimento porque eu estou atualizando esses dados, é um processo manual, então tem que acessar os prontuários e ver se o diagnóstico do paciente foi câncer de pele, melanoma ou não melanoma, que eles estão diferenciados aqui. Os cânceres de pele no total, então se a pessoa foi lá e o diagnóstico deu de um câncer de pele retirado, é esse fiozinho vermelho, e aí se é um carcinoma basocelular ou carcinoma espinocelular in situ, que a gente chama que é um câncer de pele não melanoma, eles são os segundos, os primeiros mais formados, né, o carcinoma basocelular, depois o espinocelular e o melanoma, que é um câncer de pele não invasivo, que ele tem a capacidade de acessar a corrente sanguínea e infectar outros tecidos do corpo humano. E ele é em menor quantidade, mas mesmo assim tem um valor acentuado nos últimos anos. A gente consegue também, graças a esse banco de dados, estimar a diferença entre os sexos. Então, quantos homens e mulheres vão estar tendo esses casos de câncer de pele que a gente está averiguando. Então, todos os anos teve um aumento expressivo, né, um número específico de homens terem mais câncer de pele do que mulheres. E também a gente consegue ver esse parâmetro da idade. Então, os cânceres de pele eles estão, conforme os anos vão passando, maior número de exposição à radiação solar. Então, o gap, né, da idade, a faixa etária principal dos casos de câncer de pele é em torno de 60 a 70 anos, que as pessoas têm esse boom, né, de ter que ir para o dermatologista, retirar pintinhas e amostras de pele para fazer biópsia. Isso tem a ver com o dano do DNA ser cumulativo? Sim, exatamente.
Eu acho que esse é o meu último slide, deu pra ter. Talvez fosse ficar O quanto dá pra gente confiar nesses dados? Eu penso assim, tipo, do diagnóstico do câncer, de quando ele realmente foi desenvolvido, ou ele não pode ter sido desenvolvido, sei lá, mais de um ano antes de ter o diagnóstico do câncer, e daí você ter uma impressão errada de quando teve um pico de casos. É um bom ponto, ótimo ponto, na verdade. Porque esse tanto que meu trabalho, eu trago o número de casos correlacionados no ano. Por isso que eu nem tenho que fazer uma associação direta da radiação UV com o caso de câncer de pele. Por ser cumulativo, não necessariamente o dano, o boom de casos que teve em 2019 foi da incidência de radiação que chegou em 2019. Pode ser de outros anos. E o tempo de amostra da retirada da biópsia do paciente até que sair o resultado pode levar 70 dias, na época da pandemia, levou o ano inteiro para esse resultado sair. Então, o que eu posso afirmar com os meus resultados é que tem um momento específico na incidência do número de casos de câncer de pele. Mas eu não posso afirmar que no ano de 2019 teve mais câncer de pele porque teve mais radiação. Mas porque talvez teve mais gente indo até o hospital e tirar amostras de pele. Mas o aumento é evidente. Claro, foi o que a gente comentou recentemente dentro do laboratório, assim, que é uma das coisas que a Bruna vai tentar fazer, eu acho, de ver tipo, quantas pessoas procuram para quantas pessoas têm, tipo assim, sei lá, de 2000 e... Quando é que começou a estudar? 2003, 2005? De 2005 para 2025, 20 anos a mais, tem muito mais informação, muito mais acessível para as pessoas verem que, sei lá, aquela pinta que ela tem tá crescendo, tá meio estranha, talvez seja câncer de pele. Então, isso também vai influenciar com o número de casos total. O número de casos de pessoas que estão no hospital não tem correlação direta, mas não é diretamente proporcional só ao número de pessoas que vêm. Daí, tipo, essa parte dos dados. E esse carcinoma em si, ele foram amostras que foram retiradas e elas estavam recém na camada superficial da pele. Então, muitas vezes a gente chama de carcinoma primário, a pessoa vai no hospital, tem a dúvida daquilo que pode ser um câncer de pele e ele já retira. E daí é um princípio, né, uma célula que está diferenciada ali, mas ela ainda não pode ser categorizada entre esses tipos de carcinoma por não ter o desenvolvimento. Então, ela já retirou aquela célulazinha, não vai estar fazendo mal à pessoa, mas ela não é contabilizada aqui porque ela não é um carcinoma já definitivamente. E tem várias coisas que influenciam os números de casos. Você não vai enxergar recortes, né? Alguma pergunta? Vocês têm acesso a algum dado de outra parte do planeta para fazer um tipo de comparação De câncer de ou de... incidência de radiação? Ah, sim. Pelos satélites a gente consegue ter, por esses mesmos satélites, não os mesmos, né, mas enfim, no site da NASA que pode selecionar, né, a variável que tu quer. Mas eu foquei meus dados para a radiação que chega em Santa Maria, porque é onde a gente tem os radiômetros que medem e a gente consegue aferir. Esses radiômetros também tem lá em São Paulo, mas eles ficaram ativos só no período que o nosso orientador estava lá fazendo a pós-graduação dele. E aí, quando ele saiu, eles precisam de uma manutenção, os dados também precisam ser trabalhados, então eles ficam guardados lá. Eu tentei acessar eles durante a pandemia, mas eram só um bando de blocos de notas com erro, então é bem complicado. O que fazem é estimativas de banco de dados de satélite, que a gente pode acessar. O Albert já fez projeto com estimativa dessa radiação UV para faz com modelos, né, de... Como é que é uma modelagem? É que o satélite, no caso, diferente do insolo, o insolo mede a radiação que está vindo de cima para baixo. Sim. O satélite mede a que está vindo de baixo para cima. Então a radiação bate na Terra, reflete e sobe. Daí tem que ter... Tem todo um trabalho. Absorvida, né?
Exato, o trabalho em relação a qual está sendo absorvido, está sendo refletido, dependendo da característica atmosférica ali, vai ter algumas substâncias que vai absorver, poluição, por exemplo, reflete, nebulosidade natural absorve, então tem uma questão que esses modelos que eles utilizam para produzir os dados dessa PEC são aplicados, só que como é uma estimativa, um modelo que vai pegar alguns dados que não necessariamente são radiação, está chegando no solo, ele vai dar uma avaliação dele. Então eles não são tão precisos quanto o solo. Aí vocês estavam sobre o dado de radiação, mas o de ozônio eu peguei 6 latitudes também. Peguei, além de centro do Brasil, eu peguei outros locais do Brasil, como São Paulo, Natal, lá em cima, em Santarém. E aí fora do Brasil, mais de baixo, lá no Chile, em Punta Arenas, e na Estação Antártica. Então, para poder dizer, como é fora do meu nicho, da radiação, poder dizer que o ozônio estava diminuindo aqui, não em outras localidades, eu tive que fazer esses vários comparativos, e ainda assim, quando eu tentei publicar numa revista de fator de impacto maior, que era fora desse escopo de fotobiologia, eles usaram o contraponto de que meu banco de dados ainda era muito pequeno. Então, um banco de dados de 20 anos de radiação é considerado pequeno ainda para fazer métricas comparativas com outros pontos do mundo. E de câncer de pele a gente tem o IBGE, só que com os meus dados, só com o dado que eu consegui tirar do USM, eles já são maiores do que a estimativa do Brasil, assim, dos dados do IBGE. Então, a defasagem é altíssima, a gente não sabe como é que esses dados são passados, né, pelo IBGE. A única vez que o Brasil foi em passar dados corretos e lá foi na época da pandemia, que a gente tinha que passar para o Jornal Nacional para poder falar certinho quantos casos tinha de Covid. Mas o resto das outras vezes é só mais com esses tipos de correlação. O hospital que está da universidade, o hospital que faz parceria com o hospital particular que faz parceria, né, com esses estudantes. Pode fazer nada. Nos seus primeiros slides você mostra as radiações, né? A B e C, certo? E aí você está no mesmo. Tá. Uma delas não chega até a atmosfera porque ela é absorvida justamente pelo ozônio. Isso. Talvez sim. Se com a ausência do ozônio, ela em algum momento pode conseguir, ou já foi detectada, atravessar a camada? Então, o gás atmosférico que eu medi especificamente foi o gás ozônio, mas na atmosfera a gente tem N outros gases, além esse que iria na atmosfera, o da troposfera, né, que é a mais pertinho aqui da gente, tem N poluentes presentes. Então, além da camada de ozônio, tem esses outros fatores a serem medidos. Agora que existe a camada de ozônio, a gente está livre da radiação UVC, mas há milhões e milhões de anos atrás, quando a gente não produzia oxigênio, a Terra era um lugar inóspito, não tinha vida nela, aí sim a radiação ultravioleta chegava, a radiação UVC. E aí, com o surgimento da vida, né, foi que as cianobactérias começaram a produzir, fazer a fotossíntese, gerar o ozônio. Aí, quando elas respiravam e liberaram esse ozônio, a molécula foi se agrupando, gerando a camada, e assim foi dando a possibilidade de diminuir a incidência de radiação e outros seres vivos se desenvolverem, porque essa radiação estava diminuindo, estava sendo protegida para níveis vitais, né, como a radiação UV, a gente consegue conviver. Até mais um ponto que isso da radiação não ter a camada de ozônio na época, o que reforça também da vida surgindo na água, porque a água serve como uma barreira. Então quer dizer que a radiação que seria esterilizada numa coisa não estava chegando em camadas muito profundas, aí vai ser uma bactéria nas suas origens. Exato. 30 metros de profundidade. Não sei quem escreveu isso, mas Não sei o contexto, mas ele caiu no jeito. Então, se não tiver mais perguntas, comentários, eu vou agradecer novamente a grupo. Agora a gente vai falar sobre coisas de radiação com álcool.
Eu ia falar de medir. Querem que tenha para os dados todos. Então, tem que medir como é que mede até convir. Pior que a apresentação que eu vou fazer vai ser muito chovendo molhado para vocês da física. Porque quem levou, trouxe nós para esse mundo daqui, que abriu uma spin-off do laboratório, no empreendedorismo, foi o professor da física. Lúcio? Foi o Lúcio. O Lúcio é uma sala. Sim, isso é. Antes de você falar, nós já imaginamos. Como é que é o termo que utiliza isso? Eu nunca tinha pensado em usar esse termo. Ok. Então, a gente parte agora para o último seminário, né, desse encontro, o Dr. Álvaro Mainardi. Ela vai falar sobre a startup Biodose, soluções dos metilhos. Então, por favor. Prazer, meu nome é Álvaro Mainardi, sou quase doutor. Daqui 2 semanas eu sou biólogo, fiz meu mestrado em biodiversidade animal, meu doutorado em biodiversidade animal também. Prédio lá, 2017. Trabalhei com o efeito da radiação ultravioleta sobre o comportamento de anfíbios. Então, eu trabalhava diferente do pessoal que é da bioquímica, que trabalhava sobre a molécula, DNA. Eu trabalhava sobre o comportamento, eu trabalhava sobre o efeito da radiação indireta no organismo. Eu separei aqui a apresentação em alguns conteúdos, inovação e empreendedorismo, a pós-graduação. Trouxe o exemplo da nossa startup, que foi um exemplo que a gente conseguiu desenvolver aqui na universidade, e qual é o papel da universidade dentro dessas etapas. Tá? Aqui eu trouxe uma frase de um grande sábio, tá? Ele diz que, como um explorador destemido das fronteiras do conhecimento, a mente curiosa é o centro vibrante da inovação, onde ideias florescem e os limites do possível se redefinem constantemente. Tá? Ele falou isso em 2023. A inovação e empreendedorismo, o que ela é, de onde ela veio e para onde ela vai. A inovação ela é um processo de transformar ideias criativas em soluções práticas e valiosas. A gente está acostumado direto, principalmente aqui na universidade, né? Acho que todo mundo aqui, se não participa de algum laboratório, participa de algum projeto de pesquisa, então já está acostumado com o fato de que a pesquisa só acontece com algo inovador. Se tu for fazer a mesma coisa sempre, ela acaba morrendo logo nos próximos passos, né? E a inovação está baseada sempre em uma pergunta ou algum problema. Então a gente precisa responder uma pergunta ao resolver um problema. A gente sabe que aqui no Brasil, principalmente na parte de pesquisa, a gente tem que resolver 1 trilhão de problemas para conseguir pensar primeiro na pergunta. Então a gente não tem o material, não tem o recurso, não tem os equipamentos para fazer o nosso trabalho. Então a gente já tem que ser inovador antes mesmo de começar a pensar em inovação. E o empreendedorismo, para nós, na nossa vista aqui, ele é uma das muitas formas da aplicação prática da inovação. Então, a parte acadêmica, ensino, pesquisa, é uma das formas de aplicar a inovação, a gente acaba desenvolvendo isso, mas uma outra forma, por exemplo, é pegar a inovação e levar para o mundo. Porque uma coisa que é difícil a gente ver aqui na universidade, até algo que a gente acaba conseguindo pensar e imaginar só muito para frente na vida acadêmica, é que a gente resolve um problema na nossa academia, no nosso laboratório, o nosso projeto é focado em resolver um problema. É um pouco egocêntrico pensar que a gente é o único que está sofrendo esse problema. Então, por que não levar a nossa solução para outra pessoa? Então, o empreendedorismo ele entra numa forma de tu tentar levar a tua solução para o problema para as outras pessoas. E não ficar fechado ele, como a gente gosta de falar aqui, não engavetar a tua solução, não engavetar o teu TCC, por exemplo. Então, tendo em vista essa inovação e empreendedorismo, elas funcionam basicamente como 2 engrenagens do mesmo sistema. Tá? A inovação ela tem como uma das principais fontes, uma das fontes a aplicação no empreendedorismo, e o empreendedorismo ele depende exclusivamente da inovação. Sem inovação não existe empreendedorismo, sem inovação não existe como tu tentar empreender com algo. Onde a pós-graduação entra nessa? Imagina que todo mundo vai precisar da pós-graduação, termina a graduação, segue no mesmo exemplo, tá? Onde a gente entra nesse processo,
A pós-graduação, a academia é um terreno extremamente fértil, então se está na pós-graduação e não pensar em inovar sobre alguma coisa, já está no lugar errado, porque a gente trabalha com perguntas. A ciência em si, ela trabalha com perguntas e tem aquela frase que passava na Globo, uma tempo atrás, que a gente não busca... o que move a gente ciência não é as perguntas, né? Não são as respostas, são as perguntas, porque a gente nunca tem uma resposta fechada. Então é um terreno muito fértil, cheio de oportunidades, então... é um ambiente muito estimulante, então isso que vocês estão fazendo aqui já é um estímulo muito grande, porque vocês trazem novidade para os alunos, vocês trazem um monte de pontos que os alunos podem pensar, levar para o laboratório, levar para casa, para as suas vidas. Então é um ambiente que estimula muito, que incentiva a exploração das perguntas. Ele é rico em conhecimento, em recurso, esse recurso é o humano e intelectual, né? Então, seja trocando um bate-papo com um colega no bar ali, ou um bate-papo com o professor na sala de aula ali, ou com o professor no bar também, a gente consegue trocar muitas informações e aprender um com o outro e trazer essas informações para a nossa vida, nosso estudo. Tem muita pergunta, né? Muita pergunta sem resposta. Duvido que quem aqui trabalha, é orientado por alguém, não chegou no laboratório e você falou assim, tu quer fazer um trabalho? Tudo bem, deixa eu puxar minha gaveta de perguntas aqui que eu não respondi. Escolhe uma delas. Então, é um ambiente que tem muitas perguntas sem resposta. E a gente vai tentar, nosso objetivo é tentar responder alguma delas, ou chegar muito perto de uma resposta. E também, muito interdisciplinar, né? Por exemplo, esse momento que a gente está tendo aqui, vocês estão conversando com um cara da biologia. Eu estou conversando com vocês da física. Então, essa possibilidade de troca de conhecimento é muito importante para desenvolver qualquer ideia. E sempre tem alguém disposto a colaborar. Então, fulano não quer colaborar comigo, tudo bem, vira as costas e vai para o outro vai querer colaborar contigo. Sempre tem alguma fonte de informação externa. Aqui eu vou trazer direto um exemplo real, como aconteceu com a gente, como aconteceu com a nossa startup. Como eu falei, a BioDOS, ela é uma Deep Tech, que é uma empresa que ela é voltada em desenvolver soluções. Então a gente não é tão focado em ter um produto em prateleira, tanto que vocês vão ver. Se acessarem nosso site, vocês vão ver que tem 2, 3 produtos ali dentro, mas a quantidade de soluções que a gente traz para o mercado são muito grandes. Então a gente é voltada em desenvolver a solução e não necessariamente comercializar ela. A gente é um spin-off do laboratório, então a gente nasceu dentro do laboratório. Os 3 sócios fundadores são o André, que é o diretor do laboratório, né? Que é o orientador de todo mundo aqui. O Maurício, que foi pós-doc do laboratório, foi meu orientador no mestrado e no doutorado. E eu, que fui aluno do mestrado no laboratório e agora estou finalizando o doutorado com eles também. Que está aqui explicando. Tem mais 2 empresas também, que são nosso sócio investidor e nosso sócio historiador, porque, como vocês podem reparar, os 3 aqui são biólogos, então a gente não tem nada de empreendedorismo, não tem nada de contabilidade de mercado, nem nada. A gente entende muito da parte prática da solução, até por isso que a gente acaba se tornando uma Deep Tech. Então a gente precisou procurar alguém que entendia da parte do mercado, da parte de desenvolvimento de produto, e alguém para trazer, obviamente, o dinheiro, né? Porque ter só a ideia, às vezes, não flui, porque a gente precisa de recursos para conseguir desenvolver elas. Como a BioDOS surgiu? Ela surgiu dentro do laboratório, de fotobiologia, então essa parceria aqui ela é muito fechada. Hoje a BioDOS ela tem uma relação que a gente não quer desfazer do laboratório, tanto que o André é o orientador de lá, editor de lá. O nosso objetivo é conseguir trazer um espaço seguro para os alunos do laboratório conseguir trabalhar no futuro também, porque do mesmo jeito que eu estou na BioDOS agora, por exemplo, a Jane que está executando um monte de projetos, talvez se ela quiser um dia trabalhar, ela tem um lugar seguro, a Bruna, a Sofia, então é tentar dar um local seguro para o pessoal depois da academia também. Aqui tudo começou em 2016, com um pós-doc do Maurício, que foi o meu orientador. Ele trabalhou ali no laboratório de biologia. Depois o protótipo 0, que eu chamo, ele foi criado em 2017, que eu estava na graduação na época ainda, e eu comecei com os contatos com o laboratório de fotobiologia, e eles... porque meu orientador da graduação ele foi aluno do laboratório de fotobiologia, então ele me levou para o laboratório de fotobiologia para conhecer os trabalhos.
e a gente tinha uma pergunta na época, que era qual era o efeito da radiação ultravioleta no comportamento de anfíbios. E só tinha um problema muito sério, que é, tudo bem, como é que a gente vai dizer que a radiação ultravioleta afeta o comportamento? Mas a gente perguntou ali, como é que vai associar a radiação ultravioleta no número de casos de câncer? Tem que medir. Então, a gente precisava de um equipamento que fosse capaz de medir a radiação ultravioleta. Esse equipamento ele existe hoje no mercado, só que um confiável ele está por volta de R$40.000. Então, vocês estão aqui na universidade, a gente não tem recurso para comprar esse equipamento. Daí a outra solução que ele tinha era ou desistir ou desenvolver o próprio equipamento. Então, como brasileiro é um pouco difícil, a gente não gosta de desistir. Se tu oferecer uma coxinha e um pastel, a gente pega e desenvolve o equipamento de R$40.000. E foi basicamente o que a gente fez, desmontando micro-ondas, caixa de som, tudo que tinha na casa lá que não estava mais funcionando, a gente desmontava e a gente desenvolveu o nosso primeiro equipamento. Esse foi o protótipo zero. Vocês conseguem ver ali as fotinhos ali das etapas de criação, a gente usou o Arduino na época, hoje em dia já usa o processador muito mais potente. Então, hoje ali a gente já tem algumas imagens que aqui são placas de circuito impresso, que a gente imprimiu dentro do banheiro do INPE. Então, se em algum momento entre 2017 e 2018 vocês passaram na frente do INPE e tinha uma luz de madrugada, 2, 3 da manhã, vermelha no topo lá, era eu imprimindo placa, tá? Aqui está o protótipo 1 já, passam algumas imagens dos protótipos, né? São esses protótipos já menos caseiros, exato. Aqui a gente tem exemplos são um bom ponto, tá? Quando a gente pensa em inovação, a gente nunca vai sair no produto final, a gente sempre vai ser algo muito próximo de um cano de PVC. E é basicamente isso aí, são 2 canos de PVC grudados um no outro. E aí encontrou o professor Lúcio, por exemplo, que ele viu, a gente fez uma apresentação e ele estava participando e ele informou para nós em relação a por que vocês não tentam fazer uma pré-incubação, entender, a tecnologia de vocês é legal, não tem aqui no Brasil um equipamento que faça isso. E a gente foi participar da pré-incubação ali, o pessoal gostou, realmente fizemos uma busca no mercado, não tinha um equipamento nacional para fazer a mesma coisa, e a universidade propôs para nós depositar a patente desse equipamento. Então hoje a gente tem a patente depositada desse radiômetro, que ele é um radiômetro que brinca de o menor custo-benefício que pode ter no mundo, porque ele mede todos os espectros da radiação ultravioleta. Então, nesse daqui, por exemplo, ele não mede VC, ele tem 3 buraquinhos aqui, a gente chamou de apelido de sapo zoiudo. Ele tem 3 buraquinhos porque ele mede VA, VB e luz visível, que para mim, como comportamento animal, não fazia sentido medir o VC, como a Bruna explicou, e a Sofia também, o VC não chega na Terra, então não tem sentido medir sobre efeito animal. Mas, como a gente terminou de desenvolver aquele equipamento ali, um pesquisador entrou em contato com nós falando que eles precisavam de um radiômetro com VC também. E a gente desenvolveu essa terceira versão, essa segunda versão aqui, que ela já tem um VC. Daí, nesses sensores aqui, a gente tirou de luz visível e embarcou com o sensor de VC. Então, ele já mede os 3 espectros ao mesmo tempo, sem precisar ficar trocando o sensor, né? Normalmente, os equipamentos precisam ficar trocando um sensor do outro. Outra coisa que é muito importante para te perguntar em relação à segurança do laboratório, né? Se a gente se expõe à radiação ultravioleta, sim, quando a gente vai fazer a medição do equipamento original, quando eu entrei no laboratório, a Bruna e a Sofia ali, a gente tinha um equipamento que era um filtro. Então era um equipamento com 30 centímetros de filtro que tinha que ficar embaixo da lâmpada segurando ele para medir. Então a gente acaba se expondo à radiação ultravioleta. A gente tentou resolver isso daí com Bluetooth. Então agora tu conecta no teu celular, vai a 20 metros da tua lâmpada e não precisa se preocupar com exposição. Óbvio, passa por teu celular, claro. Mas tu tem uma exposição menor, então acaba protegendo um pouco o usuário também. Depois dessa versão aqui, que já é um pouco estranha, quadrada, isso aqui foi tudo modelado em 3D por nós, tá? Impresso em resina, impresso em filamento, plástico. Exceto PVC, óbvio. A gente tem essa versão que é um pouco menorzinha, que foi a nossa primeira versão comercial, a gente acabou vendendo alguns desses modelos aqui. Eles têm os mesmos sensores do equipamento anterior, esses 3 sensores, então é um produto em PVC. E aí, a gente teve um problema. E aqui entra de novo a solução brasileira, né? A gente tinha desenvolvido o equipamento. A gente tinha garantia que o equipamento ia durar no mercado por um tempo ali, até que chegou alguém que começou a falsificar o nosso sensor. E os nossos sensores, eles fabricavam, a gente testava, não dava mais medida, não estava conseguindo padronizar. E a gente estava com algumas entregas previstas para esse modelo aqui, e não tinha mais confiança no nosso sensor. Daí a gente teve que fazer em 3 meses desenvolver todo o equipamento do zero, trocando o sensor.
Daí o bom é que ele conseguiu sair disso aqui, para esse negocinho aqui, sim. Que daí ele também não é linear o BVC, mas ele consegue encontrar um sensor que é um. Então eles são 3 microsensores um do lado do outro que ocupa o espaço do menino. Então ele é muito mais enxuto. Se alguém achar parecido com a caixinha de fone de ouvido da Xiaomi, sim, eu peguei e copiei a caixinha de fone de ouvido da Xiaomi. Então, sim, ele é muito parecido. Não pode levar para os chineses, né? Não vou comentar pra eles, né? Mais um ponto de fazer marketing, ele cabe na sua capinha. Ele cabe. Você tem uma capinha Uma capinha, para o seu você Xiaomi. pode guardar essa Você coisa pode pensar japonesa. assim, Pode ficar tranquilo, a gente corta essa parte. tá beleza, relaxa. Alguns conselhos que eu dou para vocês, caso queiram entrar nesse mundo e trazer a ideia de vocês. Primeiro, o conselho que eu dou é leve a ideia de vocês. Tá? Invista nela. O projeto de vocês é um projeto muito massa, que se ele está sendo executado aqui na universidade, que preza por uma qualidade nos produtos que a gente está desenvolvendo, ele vai ter um desejo para alguém. O problema que vocês estão solucionando aqui, provavelmente alguém do outro lado do mundo está com ele e está pensando em como solucionar. Então, às vezes, você consegue chegar primeiro e entregar a solução para as pessoas. Nunca sozinho, ninguém consegue sair correndo sozinho com uma ideia achando que vai conseguir solucionar o mundo, tá? Então, não tenta fazer sozinho, porque é loucura. Tenta conversar com o orientador, não deu o orientador não está querendo estimular o processo de vocês, procura outra pessoa. Às vezes vocês encontram, sei lá, um lúcio da vida que vai olhar e falar assim, que massa, tenta fazer isso. Investimento. Procure investimento, seja de órgão público, bolsa, projeto, FAPERG está com alguns editais abertos ali, FINEP tem editais abertos, então procure investimento em algum outro local. Se não conseguir investimento não reembolsado, tenta conseguir investidor. A ideia de vocês, alguém sempre vai querer comprar ela. Então, às vezes, vai ter alguém que vai estar disposto, aqui no nosso caso, a botar $500 mil para falar bem assim, eu gostei da ideia, faça isso acontecer agora. Então, te pago uma empresa. Então, e desapega, tá? Nem toda ideia ela vai ser boa o suficiente para conseguir desenvolver algum lugar. Às vezes, não da forma que ela está escrita. Então, tipo assim, não fique preso a minha tampa fecha a melhor garrafa, a melhor tampa do mundo. Sempre vai ter alguém que vai desenvolver uma tampa melhor e a tua tampa pode não querer fechar a garrafa, mas virar, sei lá, pezinho do móvel. É uma ideia de inovação, tá? Então, desapega da ideia principal, sempre fica renovando ela e remodulando ela. Aqui vem a parte do papel da universidade, que é a vantagem que a gente tem em relação às ideias que a gente desenvolve aqui dentro, principalmente o custo, né? Que normalmente o custo dos nossos projetos está associado ao custo do laboratório, então acaba não precisando desembolsar tanto do bolso para desenvolver o projeto. A universidade acaba entrando com uma estrutura e um ambiente favorável, que nem eu comentei para vocês. Material humano e intelectual que tem disponível aqui para todo mundo. Orientação estratégica e administrativa, então a universidade tem alguns setores que ela ajuda você a pensar de forma estratégica o produto de vocês. Então, por exemplo, eu fui com uma ideia de produto, acabei sendo com uma patente. Patente conta no currículo também. Então, conta como uma A1, se não me engano. Capacitação e desenvolvimento. Tem o processo para incubação, que introduz muito assunto sobre como levar a ideia de vocês do laboratório para o mercado, ou vice-versa. Ambiente colaborativo e networking. Então, a gente tem aqui dentro da incubadora da universidade a incubação, que é um local onde tem várias empresas que estão incubadas, a gente acaba tendo esse network com outras empresas, com outras pessoas que estão com ideias novas. Também tem o Parque Industrial, que foi aberto ali perto do 61. Aqui são os espaços que a universidade tem disponível para desenvolvimento de ideia. Então, espaço para palestras, espaços como esse, literalmente, que ele consegue reservar, espaços para fazer aquele churrasco no final de semana que ninguém é feto, não precisa comemorar um pouquinho. Reuniões mais fechadas, então tem salas de reuniões específicas. E o mais importante, tem lugar para tu abrir a tua própria empresa. Então, caso a universidade não vai ter dinheiro, a gente vai estar lutando para trazer a ideia para fora da universidade, a gente não vai ter tanto recurso para conseguir um local. Então, a universidade disponibiliza a preço de banana, a gente paga 300 pila ao aluguel, né? Então é baratíssimo para conseguir ter um espaço. E é um espaço muito bom, tem acesso à internet, luz, água, tudo fechadinho, sempre limpinho, é isso aí, muito bom.
E aqui um pouco da nossa passada ali no incubador. Então, são alguns eventos que a gente participou. Tem aqui essa foto que foi uma entrevista da RBS, que teve ali, que eles fizeram sobre um aplicativo que a gente desenvolveu. Aqui tem os contatos da empresa, meus contatos também, caso tenha alguma ideia. Eu não botei na apresentação aqui, que essa apresentação é uma apresentação um pouco antiga, mas a gente tem um aplicativo de Santa Maria, que é o VCheck. Ele é um aplicativo de índice ultravioleta para que você acompanhe, por exemplo. Quando vou sair hoje, eu vou dar uma olhada no aplicativo, ver como é que está a radiação. Ele indica qual a proteção que precisa. Então, você passa protetor solar, precisa botar uma camiseta, precisa botar um boné. Ele vai dizer para ti, de acordo com a radiação que está sendo medida no laboratório. Então, ele pega os dados do lá, converte para um informativo mais realista para a população, que é mais fácil dizer para a população, o índice está 11. Então, cuidado, usa o protetor solar no boné, porque tu fala bem assim, a UVB está em 21 watts. Então, cuidado que isso aí vai causar uma vermelhidão. Bota o protetor solar e bota alguma coisa. Então, ele traz essa informação um pouco mais suave para a população. Tá na Play Store. Tá na Play Store, exato. Então, não tem no iPhone, a Apple é muito cara, é coisa burguesa, então a gente só bota na Play Store. Tá? Não, tô brincando, é coisa burguesa. Mas tem na Play Store lá. Na Apple, um dia vai ter. Daí tem informativo que aqui tu consegue caracterizar, botar, por exemplo, fototipo. Não precisa mencionar, o fototipo é muito importante, as pessoas que têm a pele mais clara se queimam muito mais fácil. Idade também idade e atividade, por exemplo, faço camping. Vai dizer quanto de radiação tu vai ter ali e vai te dar uma proteção de cada atividade. Faço corrida ao ar livre, vai dizer que tu precisa de muito com isso. Basicamente é isso. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer algum dia a biodose, a gente fica no prédio 2 ali, do lado do ar. Só chegar para bater ali na porta, é a sala 10. E dá para mostrar um monte de coisa legal também. Uma pergunta, comentário? Quem é interessado nos produtos de vocês? Quem tem interesse nos produtos? Qual que é a maior demanda? Assim, o que chega alguém e quer comprar o produto de vocês? Principalmente, depende do produto e do serviço que a gente está prestando. A gente trabalha com soluções em dosimetria. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso equipamento que faz a medida de radiação ultravioleta. Esse equipamento aqui em específico, quem mais interessa no laboratório de pesquisa e a indústria. Por exemplo, o Boticário, a Natura, você tem equipamentos desses aqui para fazer a medição da radiação ultravioleta no laboratório deles para esterilização. O laboratório de pesquisa é tipo o nosso. Então, esse equipamento foi desenvolvido justamente porque eles não tinham equipamento para medir dentro do laboratório. Então, a gente desenvolveu para suprir essa demanda e são esses grupos que buscam ajuda. A gente também presta alguns serviços que são licenciados com a USP. Esse equipamento se iniciou com a universidade, com a patente da universidade, que tem contratos com eles que a gente pode comercializar. A gente tem um contrato também com a USP lá de São Paulo, que pode comercializar alguma tecnologia deles, que é uma tecnologia que foi depositada pelo nosso orientador, o André, que é o FSDNA, os meninos mencionaram aí atrás. E esse tipo de produto são empresas que desenvolvem fotoprodutores. Então, eles testam produtores para uso humano. Uma curiosidade que foi interessante para nós foi o fato de que a gente testa o fotoprotetor com uma tecnologia de FSDNA. A gente pensou, beleza, vai entrar um contato com uma Natura, um Boticário. Daí, do nada, a gente recebeu um e-mail de uma empresa do agro falando que eles têm um protetor solar para a planta e que eles queriam testar com ele. E aí a gente falou assim, beleza, pode testar. E daí, na outra semana, a gente teve uma mensagem do pessoal do agro falando que tinha um protetor solar para bactéria, que é para bioinsumos e fertilizantes orgânicos, e eles falam assim, a gente também quer testar com vocês. Então, às vezes, do serviço ali, até nesse caso aqui, a gente pensou num público específico, laboratório ou farmacêuticas, e acabou tendo uma reviravolta. Bom, beleza, esse grupo aqui não está querendo agora, mas esse quer, esse está querendo agora. Então, depende muito do serviço que a gente presta ali. No momento a gente está para o laboratório e para o agro agora, que está chamando mais atenção. Tem alguma, pelo menos aqui na cidade, assim, algum produto diferente que resolve o mesmo problema para vocês? O que faz a mesma medição ali? Cara, tem umas samples importadas. Tem alguns produtos que você consegue comprar lá, a Radiante que compra,
Daí tu paga, por exemplo, o preço do nosso equipamento, tu vai pagar ele para medir só o VA, só o VB ou só o VC. Sabe? Daí você vai pegar um equipamento que mede as 3 faixas de radiação ultravioleta, tu vai ter que pagar muito mais caro por ele. Sim. Aí tem nada que é feito aqui com média Nacional não. Nacional é o nosso produto primeiro. O que a gente tinha no laboratório, que a gente tem ainda, que agora a gente substituiu, é japonês. Aí era uma doação, então tipo, só os doutorandos podem fazer assim, que é muito caro. Foi doação pro prof, quando ele tava tipo, terminando o doutorado, se não me engano. E aí tipo, ele recebeu de doação lá na USP ainda, e aí quando ele veio pra cá, ele teve que trazer pra cá, porque não tem. E aí era tipo assim, 3 pessoas têm autorização pra tocar desse equipamento. Vocês respiram a, sei lá, 5 metros de distância, porque ele é muito sensível. É engraçado o fato que tinha só um equipamento no laboratório, né? Daí a gente começou a desenvolver os equipamentos do nada, tinha 10 na bancada, assim. Daí, no trabalho de mestrado, eu levei 10 desses equipamentos para câmbio e deixei no meio do mato. Antes tinha que tomar todo o cuidado, daí eu cheguei lá e montou o equipamento e largou. Eu lembro que teve uma vez que a gente ainda estava usando o antigo, né? Porque estava em desenvolvimento, ainda bem no começo do desenvolvimento desse equipamento. E a gente foi fazer um evento, inclusive vai ter na semana que vem, Bio na Rua, que é um evento que a biologia faz para divulgar os laboratórios. E aí a gente queria levar esse equipamento para mexer, para mostrar para o pessoal, olha, tá chegando a radiação aqui e tal. E aí o André tipo, sentou comigo e falou, Sophie, tu é a pessoa mais formada, não sei que eu já estava no começo do mestrado, e aí tipo, tu é a pessoa que mais tem informação que vai estar lá, você é responsável por esse equipamento, não deixa mais ninguém mexer, assim, assina esse termo aqui com sangue pra Tirar o equipamento de tirar no laboratório. Foi de uma reunião para falar o quanto era importante, o quanto ele era caro e quanto eu tinha que tomar cuidado com ele. Assim. Mas agora a gente pode E agora? Pode falar para as pessoas abrir o celular e baixar o aplicativo. Bacana. E ele, o primeiro aula já foi tipo 500 mil anos no campo, no meio do mato. Foi comigo. Sobreviveu. Que bicho que mordeu? Engraxei. Engraxei, cachorro do mato pegou meu. Até eles têm umas marquinhas de mordida ali. Mais uma pergunta, comentário? Ok, então, vamos precisamente então, a gente vai finalizar por aqui, né? Gostaria de agradecer a presença do todos, pessoal, excelentes apresentações, é legal ver essa interdisciplinaridade. A gente fica na física ver só ponta, é legal ver essa ponta. Então, inclusive, se convidados para os próximos, né? A gente geralmente faz a cada 2 semanas esse seminário. Semana que vem é muito legal. O viés não é muito legal. Quem te apresenta semana que vem, me diz, não sabe? Olha lá. Aí, inclusive, para assistir, também para participar, se tiver interesse, né? Não é especificamente tem a ver com física, a gente tem uma flexibilidade, então, se quiserem conversar com a gente, o Vitor, o Felipe, enfim, o pessoal que a organização foi embora já aqui, né? Mas podem conversar com a gente, vem assistir, sim, e é isso. Só rapidinho. Vou fazer o mesmo recado para o pessoal da física. O meu projeto agora de doutorado tem a ver com educação e ensino. Então eu fico muito responsável por essas divulgações do Lab. E aí, mesma coisa, fiquem à vontade para chamar a gente para outros eventos, para bater lá no Lab, para conhecer alguma coisa. Estamos aí. Esse é o certificado também, tá? Acho que é uma troca bem massa. Se artista daí, se quiser. Uma coxinha, um refri, tá? Coffee break. Muito obrigado. Eu conversei com a Bruna, eu comprei um chapéuzinho dele. A Bruna é a cuidadora de todo mundo. O projeto dela é de meu docente tem dia 19, né? Dia 12, então tem Nossa, obrigado. Deixa eu dar. Fiquei pensando sobre isso.
uma explicação mais ou menos seguinte. Então, eu tinha contato com pessoas e aí a gente acabou fazendo mais nessa parte. A tudo que é nebulosidade, eu fui bater de porta em porta lá no INPE,